Vamos agora conversar com ele, pesquisador, professor de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-PhD em infectologista, consultor de vários veículos de mídia, já esteve no Faustão, no Fantástico, você conhece ele da televisão. Estamos aqui com o doutor Edmilson Migovski, que vai falar com a gente. Doutor, eu estou com muito medo do coronavírus. O Covid-19. Eu estou com medo do Covid-19, eu estou me borrando de medo. Eu acho que essa coisa que passou, eu acho que não passou. Eu não sei qual é a opinião do senhor, porque já tem muita gente dando mole, achando que está tudo resolvido, que passa o pico e beleza, e muita aglomeração. O que está acontecendo, doutor? Você que tem informação científica para gente. Só um detalhe, se borrar de medo, como você comentou, também é um dos sinais e sintomas da Covid-19, né? Da diarreia, da prisão de ventre, da náuseas, da vômitos. Portanto, tem que depois ver os outros sinais e sintomas, ver se está tudo certinho, ou você se está com alguma enfermidade também, porque é uma das manifestações. Mas, brincadeira à parte, para descontrair, eu confesso a você que eu já tive muito mais medo do que eu tenho hoje, né? Isso porque, meio que na linha de raciocínio do doutor que falou antes de mim, até ele usou um termo que eu não concordo muito, que é o medicamento profilático, né, que ele falou, e sim, na minha opinião, é o tratamento precoce. Depois que você adoece, iniciar o medicamento precocemente, você muda realmente o destino, a história natural da doença. Estou falando isso porque hoje eu tenho mais de 300, vou repetir, mais de 300 pacientes tratados por mim ou por pessoas que seguem o meu protocolo de medicamento, que é a nitazoxanida, né, que é até um medicamento que o pessoal da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia estava anunciando como sendo um medicamento promissor. Desde de janeiro de 2020 eu já venho falando nesse medicamento e hoje já tenho uma experiência bem robusta para tratamento da Covid-19 e nesses mais de 300 pacientes eu não tive nenhum paciente que teve insuficiência respiratória, nenhum paciente foi para o tubo, para o respirador e nenhum paciente morreu. Então, assim, eu já tive essa preocupação que você relata no início, mas hoje, desde que você deu o diagnóstico precocemente, tomando por base sinais e sintomas que o paciente venha a apresentar, a probabilidade, se você medicar corretamente, de você evoluir com algum tipo de doença mais grave ou mesmo evoluir com sequela ou morte, é extremamente improvável, né, de ocorrer caso você aborde precocemente. Legal. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Doutor, o senhor falou que tem cerca de 300 pacientes. Eu queria saber do senhor, se você tem uma breve estatística, antes e depois da reabertura do comércio, se cresceu o número de pacientes, se continuou na mesma proporção que antes? Nesse momento, eu estou com menos pacientes em acompanhamento do que tinha 3, 4 semanas atrás. Está mais tranquilo a minha situação, dando essa percepção. Porque eu acho o seguinte, as pessoas que são pessoas cuidadosas, que usam máscara, que usam os higienizam também as mãos, evita aglomerações, são pessoas que estão se mantendo ainda sem infecção. Eu sou um exemplo disso. Eu sou uma pessoa cuidadosa, sou médico, não ando de transporte público, que na minha opinião é o principal problema, e a população acaba pagando um preço mais alto, e nem é tanto pela atividade, pela reabertura, e sim pelo transporte de ida e vinda. Se a gente pudesse assegurar transportes mais seguros, com menos aglomerações, provavelmente a ocorrência da doença seria de menor velocidade do que ocorreu no passado recente. O problema que eu vejo é que a população que não criou a consciência continua sem criar consciência e continua se expondo. E até acho que uma pessoa que está vivendo numa comunidade, uma atividade social ampla e restrita, seja mais seguro ele trabalhar do que ele ficar na rua conversando nesse momento. E repito, para mim o principal problema... Opa, caiu, ligaram aqui também. Voltou. Não, aqui ligaram. Okay. É que aí a pessoa vai insistir em ligar, né? Porque eu desliguei, mas ela vai insistir em ligar até... Tem que mandar abraço. A gente perturbar essa fala aqui. Aí, de repente, eu vou, se entrar de novo, eu vou dizer, não posso falar agora, e liga daqui a pouquinho, tá bom? Mas por enquanto tá não tem problema, não tem problema. Doutor, só para te ajudar. Doutor, deixa eu só... Então, quer dizer, é muito mais uma questão de atitude das pessoas, né? Sim. A gente precisa ter essa atitude em relação
ao vírus, né? Que é o cuidado mecânico, né? Medidas, é a né? máscara, são essas medidas que a gente pode chamar de protetoras, né? Para a gente e para as outras pessoas. E tem um detalhe, né, que você diz que quando você incorpora um tipo de atitude por 3 meses, você pode dizer que criou o hábito, esse hábito. Eu caminho já na praia há 3 meses. Ok, eu tenho um hábito de caminhar. Eu como vegetais folhosos, verduras há 3 meses. Então eu tenho um hábito de comer de uma forma saudável. A partir do momento que você incorpora o uso da máscara, o uso do álcool, está aqui o tempo todo comigo, o álcool está aqui, a máscara está aqui, depois que eu parar de falar com vocês, eu vou colocar a máscara para transitar pelo hospital que eu estou trabalhando. Então a gente tem esse tipo de cuidado e é pouco provável que você adoeça. E se adoecer, essa é a questão, tem que medicar precocemente. Então é isso que a gente está fazendo. E não é fazer como se fazia antigamente, né? Deixar a pessoa em casa e dizer assim, se você piorar, você volta do hospital. Pô, se piorar, e aí 30% das pessoas no Rio de Janeiro acabaram morrendo ou em casa ou na unidade de pronto atendimento, mostrando de uma forma muito clara que essa pessoa, na sua autoavaliação, cometeu alguns equívocos a ponto de ir para o hospital já prestes a morrer. Então esse é o grande problema que a gente tem que ter em mente, né? Ô, doutor, qual que é o teste mais assertivo? Porque tem uma colega nossa, Emílio, você conhece muito bem, Amanda Stiss, que trabalhou como coordenadora do Pânico. Ela fez o teste do dedinho, deu negativo, e depois o PCR deu positivo. Ou seja, se ela ficasse só com esse teste, né, do dedinho, ela ia infectar o marido, os filhos. Qual que é o teste que você acha que é o mais assertivo para saber se você está infectado? Essa pergunta é excelente. Obrigado. E tenho muita confusão em relação a isso. Né? Primeiro, assim, quando essa apresentadora, sua colega, fez o teste, que fez o teste de sangue, é o teste que a gente chama de teste sorológico. Esse teste visa detectar anticorpos que você fez. Então, vamos lá, numa fase inicial da doença, que tem sinais e sintomas sugestivos da infecção, eu não tenho ainda anticorpo, porque meu organismo não teve tempo de produzir. Eu tenho o vírus. E nesse momento inicial, eu vou fazer o PCR, que é o teste que visa detectar a presença do vírus. Se eu fizer sorologia nesse momento, vai dar negativo. Passado 15 dias ou 3 semanas, eu já não tenho mais o vírus, eu vou ter o anticorpo que o vírus induziu em mim. Então, quando você tem no teste do dedinho, você bota o sangue lá e testa positivo, esse teste é a presença do anticorpo. Ou seja, você adoeceu, portanto, você se infectou, adoeceu ou não, não sei, mas o fato é que você evoluiu com a produção de anticorpos. Portanto, nesse momento, é pouco provável, para não dizer impossível, que você seja um transmissor desse vírus. Então, você transmite o vírus quando você tem o PCR ou a presença do vírus. Depois que você produz anticorpo, essa condição de transmissor torna-se improvável. Então, a sua amiga, ela tem anticorpo, então ela não é transmissora. Boa. Agora, doutor, você comentou da preocupação de transporte público. Eu vejo duas preocupações, transporte público e escolas, porque você junta as crianças disso. O que fazer? Porque a gente não consegue voltar à economia em nenhum momento, ainda mais no Brasil, que é totalmente dependente de transporte público. E também, se não volta à escola, estou falando obviamente para crianças pequenas, os pais têm que olhar as crianças. E se eles olham as crianças, eles não voltam a trabalhar. O que daria para ser feito com alguma responsabilidade para não ter um estouro da epidemia? Então, você não ficar com ciúme, vou dizer... Você não ficar com ciúme, vou dizer, pergunta excelente também. Não, ele fica, eu mandei para ele isso. Não, você que mandou para ele perguntar, está ótimo. A questão é a seguinte, existem protocolos de retomada de atividade. Né? Existem questionários autoaplicativos que você pode, de autodeclaração dos pais, relatarem para poder perceber a cada momento. Existe uma série de medidas que podem ser adotadas numa escola, como, por exemplo, a conscientização dessa criançada para a higienização das mãos, lavagem, o uso do álcool 70, o uso da máscara, ou seja, existem algumas atividades na escola que devem ser implementadas para diminuir a circulação desse vírus no ambiente escolar. A gente sabe também que famílias que têm criança em idade escolar, essa família tem mais do que o dobro das infecções respiratórias, porque as crianças são os grandes carregadores. Agora, se o problema principal é a evolução ruim, e se você tem hoje uma ferramenta, um medicamento, que é administrado precocemente em quem tem sinal e sintoma sugestivo da Covid, você trata, eu começo a deixar de ter tanto medo assim da Covid como as pessoas vêm tendo. Estou falando isso porque esse medicamento que eu falo, e que eu tenho as minhas convicções quanto ao uso,
Ele é um medicamento que tem uma ação antiviral, ele diminui a replicação viral, mas digamos que eu olhei para você e disse assim, isso é Covid, aí eu errei o diagnóstico, não é Covid, é influenza, é gripe, esse medicamento pega influenza. Ou então eu errei de novo, não é nem gripe e não é a Covid, foi chikungunya, porque também dá dor abdominal, febre, mal-estar, dor no quadril, e esse medicamento também pega a chikungunya. Então existem vários trabalhos mostrando que esse medicamento ele tem um espectro de ação muito grande para as infecções respiratórias virais, e aí pode ser gripe, pode ser resfriado, pode ser Covid, pode ser um outro vírus qualquer, como também tem uma ação antiviral para a febre amarela e para a dengue. Febre amarela e dengue são pesquisas que eu participei junto com o professor Davis Ferreira, ambos aqui da UFRJ. Então a gente tem essa ferramenta hoje. O segredo é minimizar a transmissão, ok, e outra coisa é, quando a transmissão ocorreu, tratar precocemente. E aí a preocupação maior, que seria a aglomeração dos hospitais, o tal do caos dos hospitais público-privados por conta de não ter vaga em UTI, deixa de ser uma preocupação, né? Essa é a minha casuística, para você ter uma ideia. 300 pacientes, para facilitar a nossa conta aqui. Se eu deixasse esses 300 pacientes evoluindo da forma como a OMS recomendou e as autoridades públicas recomendaram, eu teria no mínimo aí 10% de óbito. 10% de óbito de 300 são 30 pessoas, mas os 20% a 25% evoluindo para internação e grave. Então eu teria desses 300 pacientes quase 100, né? Um terço morrendo e os outros 2 terços evoluindo e demandando internação e ocupando leito de hospital por 2 ou 3 semanas. A partir do momento que você medicou precocemente, esse fluxo que seria natural de pessoas dos hospitais deixa de existir. Então eu posso me dar o luxo de abrir um pouco mais a economia, desde que aumente o monitoramento. E é isso que a UFRJ está fazendo hoje, vai começar a fazer semana que vem com a Prefeitura de Volta Redonda. O prefeito fez esse bem bolado com a UFRJ e está namorando também Itatiaia, que é um outro município próximo, para que a gente possa dar esse suporte e a população vai ser conscientizada quanto aos sinais e sintomas. E a população vai fazer um contato com o Serviço Público de Saúde, que vai aplicar um questionário e a conclusão é, provavelmente Covid, o medicamento vai na casa da pessoa. A pessoa nem sai de casa para que evite essa transmissão desse vírus para outras pessoas. Essa pessoa vai sendo monitorada para, se ocorrer algum tipo de agravo, a gente possa fazer uma intervenção precoce, evitando que ela evolua de uma forma mais crítica e evolua com sequelas e mortes. Então, quer dizer, o segredo está no atendimento precoce, né? Que é o que o senhor tinha falado e talvez seja isso que a gente tenha de vantagem agora nesse momento, né? De abrir porque você vê na Argentina, eles fizeram o lockdown tipo na Europa. Agora eles estão tentando, porque já estão quase há 100 dias. E, pô, 100 dias a pessoa não consegue mais ficar em casa. Sim. 100 dias é muito tempo. E começa a ter problema psicológico. E aí eles abrem, aumentam os casos, e aí volta, parece que vão voltar a fazer o lockdown e tal. E talvez essa que seja a solução mesmo, né? Essa sua colocação é importante, porque a minha fala 2 meses atrás, era uma fala, 2 meses e meio, foi antes até do ministro Nelson entrar e logo sair, depois. Antes dele entrar, uma semana antes dele entrar, eu já tinha esse discurso, que era, eu falo isso, eu dou ele como referência porque a live foi com ele, né? Antes dele ser ministro. Então eu dizia, a gente tem que começar a avaliar a reabertura de segmentos da economia. Até porque quando você pega e faz esse confinamento e avalia o sucesso do confinamento só pelos números da Covid, você vai estar cometendo alguns erros porque as mazelas da humanidade não se restringem à Covid. Tem um monte de outras doenças. A cobertura vacinal no nosso país despencou. Daqui a pouco eu vou começar a pagar um preço elevado por esse atraso das vacinações, por esse atraso no diagnóstico precoce do câncer de mama da mulher, ou por conta de não rastrear um câncer de colo de útero, ou por conta daquele paciente que descompensou um quadro de diabetes, hipertensão arterial, infartou, deprimiu e agravou várias outras doenças. Então a gente tem que ter essa visão bem ampla. Inclusive, eu escrevi um artigo que dizia assim, Covid-19, a pandemia do medo, dos erros e das mortes evitáveis. E eu tenho para mim que se a gente for mais eficiente e não ficar incorrendo nos mesmos erros, a gente vai ter mais sucesso nessa rodagem. E não é a hidroxicloroquina, na minha opinião, que iria ser o produto, né? A hidroxicloroquina deve ter a sua eficácia, o seu valor, mas tem efeito adverso que o nitazoxanida não tem. A ivermectina também parece algo promissor.
mas a minha experiência nesse grupo é com nitazoxanida com bons resultados, já que pega vários vírus diferentes, vírus respiratórios, não só a Covid-19. Muito bem. Vocês têm pergunta? Tem pergunta, Gordão? tenho. Por favor, Alba. Não, o senhor falou de desorganização, eu queria saber a sua opinião sobre a OMS. Não sei o que é isso. Organização. Eu tô brincando. Brincadeira sadia. Pegou o humorista. Pegou. Não, estou brincando. Eu até chamei de OMD, né? Organização Mundial das Dúvidas, né? Isso. Eu acho que a comunicação deles foi muito ruim. Por exemplo, quando eu falo para você, olha, uma pessoa que se infectou pode se infectar novamente e vem uma segunda onda, qual é a leitura da população? Vai dizer assim, eu que já adoeci uma vez, vou ter uma segunda onda e vou ser infectado. Ou seja, cá entre nós, ser reinfectado e ter sinais e sintomas é algo que é possível? Sim, é possível. A gente até brinca assim, na medicina como no amor, nem sempre nem nunca. Sim, é possível, mas essa possibilidade vai ser a regra ou a exceção da exceção da exceção? Provavelmente é a exceção da exceção da exceção. Aí você joga essa informação, todo mundo fica apavorado. Outra coisa, o paciente assintomático pode transmitir o vírus. Sim, pode, mas é a regra. É isso que você vai ver na rotina? Também não é a regra. Então, eu acho que se colocou muitas informações acerca de detalhes que seriam detalhes técnicos, médicos, científicos, como se fosse o dia a dia da Covid-19 sem ser. Isso só trouxe um desserviço. Você vê o próprio uso da máscara, né? Se não se preconizava, se preconiza, e a gente tem aí uma série de dúvidas, e quando alguém se coloca contra a OMS, esse alguém acaba sendo meio que mal visto, como se estivesse assumindo um partidarismo político. Eu sou uma pessoa que não sou vinculada a nenhum partido político, nunca fui candidato a nada, sou gestor público há mais de uma década, e eu tenho algumas posições que às vezes são favoráveis ao governo A, B, C ou D. A minha posição tem que ser uma posição meramente técnica. Eu não posso. Aí as pessoas falam que você defende o uso de medicamento, alguém diz assim, mas não tem comprovação científica. Sim, não tem um estudo duplo cego, placebo controlado. E se eu perguntasse para vocês, saltar de paraquedas é mais seguro ou menos seguro do que saltar de paraquedas a 400 metros de altura? Qual é a resposta de vocês? Nossa, saltar de igual paraquedas- para mim. Não, saltar de paraquedas em geral, eu nem entendi a pergunta, doutor. Não, saltar de altitude. paraquedas é mais seguro ou menos seguro do que saltar sem paraquedas? Tá. Ah, sim. Com paraquedas É muito melhor, mais é A sem, gente né? é muito esperto. Então a gente máscara sabe. ajuda. Agora com a máscara, doutor, só uma Mas pergunta. deixa eu só Pois não. detalhe, só para complementar. Então, assim, só que essa observação, que é óbvia, que saltar de paraquedas é muito mais seguro do que saltar sem paraquedas, na medicina baseada em evidência, existe um grau de evidência 5, um grau de evidência ridículo, e que a medicina diz que, olha, não tem comprovação. Porque não tem nenhum estudo duplo cego, prospectivo, placebo controlado, comparando um grupo que saltou com um grupo que saltou sem. Então, assim, embora seja uma coisa muito óbvia, a medicina baseada em evidência tem essa coisa ortodoxa, engessada, e que é um antólogos, que faz com que você não veja, porque não tem um duplo cego. A partir do momento que eu disse para vocês que eu já tenho mais de 300 pacientes tratados e nenhum paciente evoluiu para a insuficiência respiratória, isso é mais do que evidência, isso é saltar de paraquedas, embora eu não tenha um estudo duplo cego fazendo um grupo com medicamento e um grupo sem medicamento, entendeu? Boa. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra você, doutor, que eu fico às vezes meio curioso. Eu sou muito burro nesse aspecto e a gente também fica curioso em ver essas curvas tal Aqui no Brasil, apesar da gente vai ter 50 mil mortes, que é muito, é o segundo país em morte e tal, mas a gente tem muita recuperação. Sim. Eu acho que é o país que tem mais recuperação de pessoas que se infectaram com a Covid no mundo. Eu não sei se... Porque é muito grande. Você vê a curva lá, ela é muito grande. E também Isso porque a gente é jovem, né? Então, mas eu queria saber, isso é o quê? São os médicos de trincheira que estão lá no hospital, que estão procurando esse ou aquele? É o jeito da medicina brasileira, do médico? A gente sabe aqui, sempre a medicina é difícil, né? Principalmente hospital público. É muita gente, é um atendimento muito, muito caótico e precisa ter muita criatividade e está muito em cima de paciente. Você acha que é por isso? Ou a população é mais jovem? O que leva a isso? Acho que tem todos esses aspectos, ainda que a gente não perceba todos os pacientes recuperados, que é a grande maioria, porque a notificação é muito ruim. Sim. Nessas prefeituras onde nós vamos aumentar o acesso à informação
da população com o setor de saúde, eu vou dizer para você, vai ser a cidade com menor letalidade, com maior número de casos e com maior percentual de curas. A cura na Covid-19 não é exceção, a cura é a regra absoluta. Sim. Desde que você tenha uma abordagem preventiva. O que eu acho que a gente começou a fazer no Brasil foi começar, ainda que de uma forma... Oi, entrou. Opa. Oi? Entrou de novo aqui a ligação. Oi. O que eu acho no Brasil, a partir do momento que a gente começar a notificar e a medicar mais precocemente, e talvez o médico brasileiro seja um pouco mais flexível na orientação de medicamentos off-label, até porque é pouco provável o processo de algum paciente, o Edmilson Migovski fez um medicamento que não era previsto para isso. Existe uma certa acordo, né, entre médico e paciente que faz com que o médico se sinta encorajado a fazer determinadas coisas e acabe ajudando mais. Eu acho que a cultura do médico brasileiro faz com que a gente possa ter um resultado melhor, como você falou, por buscar alternativas não totalmente comprovadas, mas que se mostram bastante promissoras. E eu acho que a gente vai ter resultados mais favoráveis ainda. Eu volto aqui na Jovem Pan, se vocês me convidarem, para a gente poder falar sobre os novos resultados de Volta Redonda. Boa. Faço questão de fazer para vocês. Vamos ficar ligado em Volta Redonda, então, que parece que o prefeito lá ele tá tentando abrir a Volta Redonda. Tá dando uma Volta Redonda. Eu estava ouvindo uma entrevista sobre o prefeito e tal. A gente vai voltar a falar. Obrigado, viu, doutor? Obrigado por esse papo. Obrigado por esse papo aqui e render a nossa homenagem aos profissionais da medicina que nesse momento, não só os médicos, os enfermeiros, o pessoal que está lá na trincheira com esse pepino, né? Na linha de frente. Exatamente.